Se você quiser ficar em pé ou assentado, Salmo 109, versículo 17. Amou a maldição, que ela lhe sobrevenha. Não quis a bênção, aparte-se dele. Vestiu-se de maldição como de uma túnica, que ela penetre como água no seu interior e nos seus ossos como azeite. Seja-lhe como a roupa que o cobre e como o cinto com que sempre se cinge. Deuteronômio agora 30, verso 15. Deuteronômio 30, 15. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares os mandamentos que hoje te ordeno, que ames ao Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje eu te declaro que certamente perecerás, não permanecerás longo tempo na terra a qual vais. Ide passando o Jordão, para então a possuíres. Os céus e a terra tomo hoje como testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Agora Tiago, capítulo 3. Era a igreja em Jerusalém. Tiago, irmão do Senhor Jesus, era o pastor da igreja em Jerusalém. E ele estava pastoreando uma igreja, segundo os comentários, de aproximadamente 100 mil pessoas. Ele foi o primeiro pastor da igreja em Jerusalém. Ele ficou e os demais apóstolos saíram. Aí ele estava enfrentando um problema dentro da igreja. Vamos ver qual o problema que ele estava enfrentando. Era para crentes, para pessoas convertidas. Meus irmãos, Tiago 3, meus irmãos, está falando dentro da igreja, o pastor Tiago, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas, mas se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, e é capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos o freio na boca dos cavalos, para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também é a língua, é um pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras,
de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Pode fechar os olhos um minuto. Pai, eu quero passar para os teus filhos aquilo, Senhor, que pode mudar situações, como já foi dito aqui na oração. Que não seja pelo muito falar. Já fomos abençoados com tantas coisas aqui. Completa, Senhor. Dá o segredo, Senhor. Dá aquela palavra rema, que faz com que as pessoas entendam o que significa bênção e o que significa maldição, para que eles possam viver bem melhor, para que nós possamos viver aquilo que o Senhor tem para nós. Tudo que não é teu, Senhor, esteja longe da nossa vida. Tudo aquilo que o inimigo armou contra as pessoas aqui, contra os teus filhos, seja quebrado, e que o princípio aqui, que o Senhor me mostrou, e tem mostrado para milhares, possa também ser repassado aqui nesta noite. Dá aquela graça, que a tua presença seja uma realidade aqui, quebrando cadeias, desfazendo ações malignas, em nome do Senhor Jesus. Todo o povo de Deus diz amém? Amém. Você pode dizer para quem está do teu lado: você vai ser mais abençoado? Pode? Aleluias. Você vai ser mais abençoado. Vai ser mais abençoado. Olha, gente, há muitos anos atrás, mais ou menos 32 anos atrás, mais de 30 anos atrás, Deus me deu uma palavra com respeito a esse tema de bênção e maldição. Para mim era coisa muito nova, eu não sabia nada. Eu era um jovem de uma igreja batista, e eu perguntei para o meu pastor sobre isso. E ele também disse: olha, Jorge, eu não sei. Eu fui para o seminário, perguntei a algumas pessoas. Fui para a livraria evangélica, comprei uma chave bíblica, uma concordância, e comecei a procurar sobre esse tema. E eu era seminarista e comecei a pregar sobre isso. E descobri algumas coisas na Bíblia que eu tenho levado por muitas partes deste mundo. Eu não prego sempre sobre isso. Muitas igrejas me pedem, mas eu sempre procuro me esquivar de pregar esta mensagem. Mas hoje, por exemplo, desde ontem, meu coração ardeu um pouco. E foi ardendo para eu poder compartilhar com você sobre isso. O que é maldição? Segundo a Bíblia, é praga, resultado da desobediência. É falar mal do que Deus falou bem. É lançar palavras destrutivas naquilo que Deus jamais falou da maneira que nós estamos falando. É uma pessoa deixar que a sua vida seja sempre instrumento nas mãos do inimigo. Eu vou mostrar isso aqui dentro da Bíblia. E quando é que isso acontece? Como? Através desse pequeno órgão aqui, ó. A maldição começa aqui, ó. Por que maldição começa pela boca? Porque o próprio Satanás, Lúcifer,
ele se tornou demônio, porque o coração dele, um anjo criado, ele falou: eu serei semelhante ao Altíssimo, me assentarei acima das nuvens, me assentarei no trono de Deus. Ele se tornou demônio, Satanás, adversário de Deus, e ele manifestou isso, como está em Isaías 14, Ezequiel 28, depois você lê. Quando ele diz, ele expressa isso, promovendo uma rebelião, que ele queria o lugar de Deus. Ele disse: eu serei semelhante ao Altíssimo. Então ele foi disciplinado, levou com ele 1/3 das estrelas do céu. Isso causou muita tristeza a Deus, porque Deus tem emoções. A imagem de Deus em nós mostra isso. Nós choramos, nós nos entristecemos, nos emocionamos, e isso é a imagem, é o que passou de Deus para nós, de tão bom. Nós somos seres mais do que animais irracionais. Então, como Satanás foi disciplinado, se tornou demônio, ele quer que o mesmo aconteça com você. Do mesmo jeito que ele foi disciplinado, já que Deus o disciplinou e o destituiu da glória, ele quer usar a boca para destruir pessoas também, porque ele sabe que Deus é justo, ele sabe disso. Então, quando Deus colocou o homem no Éden, Adão e Eva estavam ali, e Deus deu uma advertência a eles. Se Deus mandou que eles guardassem, é porque o inimigo poderia entrar ali. Eu vou tentar passar em poucos minutos a ideia central desse tema, e depois nós vamos orar. Ele precisava de quê? Da dança de uma girafa. Ele precisava da beleza de um avestruz. Ele precisava da força de um leão. Nada disso interessou a Satanás. Ele precisava de uma boca. Ele precisou de uma boca. E ele usou a boca da serpente. E a serpente falou. Depois que ele usou a boca da serpente, ficou fácil ele usar a boca de Eva. Depois que ele usou a boca de Eva, ficou fácil ele usar a boca de Adão. Depois que ele usou a boca de Adão, ficou fácil ele usar a boca de Caim. E a primeira família foi destruída, sempre porque não houve pedido de perdão, porque eles ouviram. E Deus disciplinou Adão e Eva. Está vendo a história? E Deus disciplinou Caim. Então muitas pessoas aqui, olha, hoje o inimigo sabe disso, que ele usando a tua boca, ele achando brecha em uma pessoa de dentro de casa, como ele achou com Eva. Tanto que a primeira coisa que ele disse para Eva: não é assim que Deus diz. Ele mudou a palavra de Deus. Ele se preocupou em deturpar a palavra de Deus. Eva foi dizer para Adão, ela não chegou dançando, ela foi dizendo para Adão: Adão, vem e vê e coma do fruto que eu comi. Vem e vê, prova. Quando Deus foi conversar com Adão e Eva, ao contrário dele usar a boca para admitir, ele diz: foi a mulher que tu me destes. Ela também não reconheceu. Aí o negócio foi continuando. Foi um ato contínuo. E depois Caim também usou a mentira, o engano. Vamos passear, Abel. Vamos para o campo. E lá no campo ele matou o seu irmão. Como muitos sonhos são assassinados. Aí Jesus vem a esse mundo. Jesus vem não como a força,
não como um bastão, como uma lança. Quem fala sobre Jesus diz a palavra, o verbo. Olha aí, a palavra, o verbo divino. A palavra habitou entre nós. Aí Satanás se apresenta e vai Jesus, nesse momento, para o deserto, e Satanás se apresenta. E agora começa a batalha. Adão tinha sido derrotado por Satanás lá no Éden. Agora, Jesus Cristo, segundo Adão. E Satanás vem com a sua conversa. E ele diz para Jesus: me adore. Mande que estas pedras se transformem em pães. Dá ordens aos teus anjos para te guardarem. Quando ele viu que Jesus não cedeu, aí o que Jesus diz para ele: nem só de pão viverá o homem. O homem vai viver de toda a palavra que procede da boca de Deus. Porque ele havia adulterado a palavra lá para Eva. E Eva engoliu o erro. Agora o segundo Adão não engole, não aceita. E diz: eu vou viver, já que você matou Eva e matou Adão, comigo vai ser diferente. Somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Aí eu compreendi que a maldição seria o inimigo usar a minha boca, a porta aberta para Satanás usar e destruir a minha vida seria a minha boca. Aí eu venho estudando sobre isso, venho vendo e assistindo experiências. Maldição não é simplesmente uma palavra jogada fora. É quando você percebe que o inimigo tem acesso à vida de uma pessoa, porque ela não tem vigilância alguma na palavra. Ela não controla os lábios. E aí eu vejo aqui que existem pessoas que amam a maldição. É o Salmo 109. Elas estão sempre praguejando, sempre xingando, sempre murmurando. Você, a partir de hoje, vai ler a Bíblia e vai ver uma nova visão. Você vai ver como que Satanás tem prazer em usar a boca das pessoas. E sempre é preciso um discernimento para isso. É preciso que o Espírito Santo nos dê a graça de entendermos isso. E aqui o salmista diz: olha, amou a maldição que ela o apanhe, não quis a bênção, aparte-se dele, vestiu-se de maldição. Então tem pessoas que andam vestidas de maldição, como uma túnica que ela penetre como água no seu interior e nos seus ossos como azeite. Seja-lhe como a roupa que o cobre e como o cinto que sempre se cinge. Aí eu fui lá para Deuteronômio. Pode abrir a palavra de Deus aí em Deuteronômio. E aí eu vejo nesse texto aqui Deus dizendo: vê que hoje eu te proponho a vida e o bem. Então Deus dá uma prova de múltipla escolha para o homem. Eu te proponho a vida e o bem, a morte e o mal. Deus nos dá uma prova de múltipla escolha, com duas questões. E Deus diz que é para nós escolhermos a bênção, para rejeitarmos a maldição. A obediência quebra qualquer cadeia de maldição. Mas eu vejo que tem famílias que existe uma cadeia de maldições. Eu não sei onde começou, eu não sei onde aquilo iniciou, mas eu vejo suicídios, acidentes de carro, espírito de pobreza na família, loucura, vícios, mortes por acidentes.
separação de casais, pedofilia, tudo casos que eu já atendi, passando de gerações, homossexualismo. Eu já atendi em minha casa, a porta da minha casa, uma geração ou 3 gerações de pessoas envolvidas com homossexualismo. O avô, o pai e o filho. Espírito de mendicância. Estudei alguma coisa sobre isso. E nessas minhas conversas com essas pessoas, percebe-se claramente que tem um lugar que começou esta maldição. Talvez porque alguém viveu dizendo coisas que não deviam ter dito. Nesse texto aqui, Deus está dizendo que Ele toma a terra e os céus como testemunho, que Ele nos propôs a vida e a morte. E Ele sugere, olha, eis que eu te proponho a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Aí agora eu vou para ver algumas batalhas na Bíblia. Por exemplo, Davi e o gigante Golias. Aí vamos ver agora Davi enfrentando aquele homem de quase 3 metros. O gigante amaldiçoa. Ele amaldiçoa Davi. Ele diz, eu vou matar você. Vou jogar sua carne para os cães. Aí Davi entende a força e o poder de Deus. E ele manifesta isto com palavras. Ele diz, eu é quem matarei você. Eu cortarei, arrancarei a tua cabeça. O gigante não se intimida. Mas Davi também não se intimida. O gigante amaldiçoa. E Davi diz, eu matarei você. E Davi, nessa atitude, prevalece com a sua palavra. O que ele disse prevaleceu. E ele mata o gigante. Foi surpresa para todos, menos para ele, porque ele já falou isso, ele já profetizou isso. Mas eu vejo pessoas dizendo, a minha profissão não presta, o casamento não presta. Existem pessoas que o tempo todo só falam coisas que não deviam falar. Eu estava em Madrid, encontrei um rapaz que disse, ele vendo que eu era brasileiro, como vai aquela desgraça de Brasil? Essa foi a palavra dele. Essa palavra eu só uso para ensinar. Eu não uso essa palavra. Essa palavra desgraça pode abrir o dicionário, está lá. Sem o favor de Deus e com a ação de Satanás na vida. Pode abrir no dicionário. Existem pessoas que falam a palavra desgraça como quem toma um cafezinho. Ele me disse como vai aquela desgraça de Brasil. E eu fiz de conta que não entendi. Ele disse, você não é brasileiro? Como vai aquela desgraça de Brasil? Eu falei, eu não vejo como você vê. Ele diz, é desgraça sim o Brasil. Ele disse, eu estou vindo daquela desgraça de Brasil, fui para a desgraça dos Estados Unidos e estou nessa desgraça de Espanha. Eu falei, olha, o problema não é nem o Brasil, nem a América do Norte e nem a Espanha. O problema é você. A tua boca é uma boca de maldições. Você é uma pessoa que facilmente amaldiçoa. Você xinga. A Bíblia diz que nós fomos criados, eu e você, para o louvor da glória de Deus. Você vai ver de Gênesis a Apocalipse como que Satanás usou bocas de pessoas. Ele precisa de uma boca. Sansão estava destruindo os filisteus.
ele precisou da boca de Dalila. E quando Dalila começou a falar, a seduzi-lo com palavras, diz a Bíblia assim: Sansão, não suportando as palavras de Dalila, ele suportou as carícias, ele suportou a intimidade, ele só não suportou as palavras de Dalila. Aí contou-lhe o seu segredo. Ele abriu o coração e contou aquilo que era o seu segredo entre ele e Deus. Eu vejo Pedro chegando perto de Jesus. Olha o poder da palavra. E Jesus, tomando uma bacia, começa a lavar os pés dos discípulos. E eles dizem, e Pedro diz: não precisa me lavar. Aí Jesus disse: se eu não te lavar, você não terá parte comigo. Aí ele disse: então me lava todo, me lave todo. Aí Jesus disse: você não precisa, porque você já está limpo pela palavra que eu tenho te pregado, ou que eu já preguei para você. Então a palavra limpa. Eu vejo Jesus passando por uma figueira. E ele passando por uma figueira, ele vê uma figueira que não tem frutos. E ele diz: ninguém jamais coma fruto de ti. Poxa, mas um homem conversar com uma figueira, está vendo a visão da Bíblia? Você começa a entender o poder das palavras. Como que você tem que pensar no que você fala na vida. Como que você tem que analisar e ver se o inimigo está usando a sua boca. Porque Satanás não pode saber nada que passa na nossa mente. Nada. Ele não é onisciente. Mas se você falar, aí ele pode armar contra a tua vida. Se você falar, se ele conseguir fazer você falar, ele então pode armar. E naquele momento Jesus diz: ninguém jamais coma fruto de ti. Falou com uma árvore, poxa, com uma figueira. Não era tempos de figos. A figueira estava certa. Ela tinha flores e folhas. Não era tempo de figos. Então a figueira estava na dela, tranquila. Não era tempo de figos, então eu não tenho figos. Aí Jesus vai embora com os discípulos. No outro dia eles voltam. E Pedro, que vem à frente com Tiago e João, eles olham a figueira. E eles dizem: Senhor, a figueira que o Senhor amaldiçoou, que o Senhor falou que ninguém iria comer frutos dela, ela secou do brotinho à raiz. Aí Jesus disse: tudo que você falar, vindo do teu coração, tudo que você falar, assim sucederá. Talvez Jó, o que mais ele temia, a Bíblia diz, era ficar pobre. A Bíblia diz: tudo o que eu temia me sobreveio, certamente por palavras. Eu tenho medo de ficar pobre. Eu tenho medo disso, medo daquilo. E começa a falar. E começa a falar e vai abrindo portas. E vai abrindo portas. Então, nesses 30 anos meus de pregação sobre esse assunto, eu vejo pessoas falando mal daquilo que Deus lhes deu. A formatura de um jovem da nossa igreja, em medicina, o orador da turma diz: nós os médicos somos a classe desvalorizada. Nós os médicos somos escória do mundo. O orador da turma. Nós vamos trabalhar e dar a nossa vida e não teremos o reconhecimento do governo. Eu estou ouvindo ele falar e o auditório todo aplaudindo. Nós iremos trabalhar e o nosso salário será o menor. E a turma aplaudindo.
E ele falando e falando e falando, e no final foi aplaudido em pé. E eu iria pregar. Aí eu virei para o doutor da nossa igreja e disse: doutor Antônio, você vai trabalhar no campo, na cidade, e onde você estiver, a bênção do Senhor te alcançará. Você será valorizado pelas famílias, vai ser valorizado pelas autoridades, você será bem sucedido por onde quer que você for. E ele levantou e dizia: amém, amém. Eu fui aplaudido também. 3 anos depois, 4 anos, o médico da igreja diz: pastor Jorge, o orador da minha turma quer falar com o senhor. Eu fui atendê-lo então. E sabe o que ele me disse: pastor, tudo o que eu falei me sucedeu. Todas as coisas que eu pronunciei no meu discurso. Eu não arranjo um emprego decente. Fui dos melhores alunos. Nada para mim dá certo. Eu sou médico. Não tenho prazer na minha profissão. Não tenho satisfação no que eu faço. As portas estão fechadas. Eu não me encontro. E eu disse para ele. Ele disse: como quebro isso na minha vida? Como se quebra maldições? Como que eu quebro? Eu falei: o diabo usou tua boca. O diabo usou tua boca. E você amaldiçoou. Porque você recebeu o dom de Deus para ter capacidade de guardar biologia, física, química. Porque não é qualquer um que passa no vestibular de medicina. Não é qualquer um que guarda aqueles nomes de botânica. Não é qualquer um que consegue atingir o nível em uma prova de vestibular para ter uma média e passar em medicina. Não é qualquer um que aprende matemática. São dons e dádivas de Deus. Tem pessoas que não conseguem aprender nada de ciências exatas. É Deus. E você foi lá e se amaldiçoou. O diabo usou tua boca, ele diz: usou. Eu reconheço que eu estava revoltado. Então essa mesma boca que o diabo usou, Deus vai usar. Faz um discurso, o contrário do que você fez. Essa mesma boca que está jorrando 2 tipos de água, faz essa boca jorrar água doce. Tira a amargura da tua boca, do teu coração. E ele refez o discurso. E eu falei: agora eu vou te mostrar isso na Bíblia. Porque eu já vi muitas pessoas falarem contra maldição, contra bênção, contra isso, mas nunca estudaram. Eu sei uma gotinha no oceano. Pedro, você conhece Jesus? Não, não conheço. Pedro, você conhece Jesus? Você é um galileu? Você andava com ele? Eu não sei do que estão falando. Não me perguntem. 3ª vez: Pedro, você conhece Jesus? Você andava com ele. Você parece alguém que andava com ele. Praguejou, xingou, junto da fogueira. Então agora, Pedro, Jesus olha para você. Diz a Bíblia que Jesus fitou Pedro nos olhos. Olhou para Pedro na hora que Pedro negou. Agora Jesus, ressurreto, poderoso, ele queria Pedro para o ministério. Ele queria Pedro, mas precisava haver um conserto. Jesus se encontra com Pedro, junto de uma fogueira. Remontou o mesmo quadro, o mesmo cenário. Pedro, tu me amas? Amo. Pela 2ª vez: Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Pela 3ª vez: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Apacenta os meus cordeiros, as minhas ovelhas. Acabou a maldição. Acabou.
Se Pedro tivesse negado, se o diabo tivesse usado a boca de Pedro 50 vezes, 50 vezes, Jesus perguntaria a Pedro: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Se o inimigo usou a tua boca contra a tua profissão, contra teu casamento, contra a tua saúde, reverta esse quadro agora. Faça da tua boca sair somente coisas que glorificam a Deus. Tire a amargura da tua vida. Comece a perceber, a receber uma unção. É isso que Deus diz aqui em Deuteronômio: eu te proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. Eu amo ser pastor. Eu amo ser pastor. Amo porque eu já encontrei um homem amargurado com o ministério que disse: ele disse um dia, eu odeio ser pastor. No momento daquelas assembleias deliberativas nas igrejas batistas, na hora da raiva, da angústia, ele disse: que desgraça é ser pastor. Ele me contou isso. E naquele domingo pela manhã, a voz dele sumiu. E já estava perto de um ano com a voz rouca. E eu fui pregar nessa igreja aqui em Guarulhos. E no final do culto, esse homem estava ali, não era o pastor da igreja, ele me procura e disse: pastor, eu estou rouco. Já tem vários meses. Eu falei: por que você ficou rouco? Ele disse: eu chamei o ministério de desgraça. Aí me contou a história. Eu fiz com ele o que Jesus fez com Pedro. Quantas vezes você falou que o ministério era uma desgraça? Algumas vezes. E naquele domingo foi a gota d'água. Eu extravasei diante da igreja. Disse que eu não precisava daquilo. Que foi a pior coisa na vida, foi ser pastor. Ele entrou contra. Porque Jesus não disse que era economista. Jesus nunca disse que era médico, nem administrador de empresas. Ele disse: eu sou pastor e dos bons. Aí vem alguém e fala que ser pastor é uma desgraça. O Senhor faz o casamento. Vem alguém e fala que o casamento é enforcar. É uma forca. Eu orei por ele na hora do almoço. Falei: remonta aquele quadro da tua manhã de desgosto. Confessa com a tua boca. A mesma boca que o diabo usou, deixa ela se tornar um instrumento nas mãos de Deus. E ele confessou. 1 ano sem falar. À noite, ele apareceu na igreja com a voz perfeita, normal. As pessoas têm mania de amaldiçoar. As noivas não querem casar nos meses de agosto porque diz que é um mês de desgosto. Todos os dias foram feitos pelo Senhor. Por isso que a Bíblia diz: se as minhas palavras estiverem dentro de vós, não é a palavra da sociedade, não é a palavra dos homens, não é a palavra de um político. Se as minhas palavras estiverem dentro de vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. É a palavra de Deus. Então eu tenho que ter na minha vida a palavra de Deus. Eu não posso ter na minha vida aquilo que não presta. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Você convive com uma pessoa que só fala o que não presta? Como as coisas vão acontecer na tua vida? E aqui vem agora Tiago, capítulo 3. E ele vê esse problema dentro da igreja. Qual o problema? As pessoas não mediam as palavras. As pessoas diziam coisas que não eram boas. Tem pessoas que dizem constantemente: o dinheiro não dá para nada. A Bíblia diz que o pouco com a bênção de Deus vale mais do que o muito. Poxa. Tem pessoas que dizem as piores frases sobre filhos. Esses meninos só me dão trabalho.
Adolescente é aborrecente, poxa. Deus não fala que adolescente é aborrecente. Deus não fala isso. Então eu comecei a pensar no que Deus fala e no que as pessoas dizem, no que as pessoas estão falando, e bateu de frente. Eu vi que as pessoas amam a maldição. Abençoar é uma palavra hebraica, barak, que diz conceder poder a alguém para alcançar, que é sinônimo de conceder poder a alguém para alcançar prosperidade, longevidade, fecundidade, sucesso e muitos frutos e multiplicação. Quando você abençoa, Deus age. Quando você amaldiçoa, o diabo age. Então você vai escolher quem você vai ver agindo na sua vida. É esse o segredo. Até para ser cheio do Espírito Santo, pode ser pela boca, ou pelo menos é um canal para isso. Não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Como? Ajoelhando, jejuando? Não, falando entre vós salmos. Que coisa tremenda! Dando sempre graças a Deus por tudo. Quando você começa a se tornar uma pessoa que dá graças, que louva o nome dEle, Deus começa a usar a tua vida. Eu vou no CTI. Muitas vezes eu estou ali, e médicos que não conhecem Deus, é lógico que o inimigo vai usar a boca mais perto. É como o Josimar disse, o inimigo vai usar a boca mais próxima de você para tentar te atormentar. Eu estou acostumado a ir no CTI e falar salmos para a pessoa em estado de coma, e elas voltam do estado de coma. Eu estou acostumado a ir num congresso e pessoas dizerem, ninguém está comprando nada. Eu digo, eles vão comprar sim. Eu já cheguei com malas em lugares onde iria pregar e pessoas dizerem, pastor, o senhor não repara que não vem ninguém? Ninguém virá. Eu disse, se você fechar a boca já é um bom sinal aí que vai vir. Você começa a falar mal no salão de beleza. Comece a falar para você ver. Diga, gente, a vida está difícil. Vem um e fala, é verdade. Está complicado. Começa a falar que tem um carocinho no seio. Logo o diabo usa alguém que diz, eu conheço uma pessoa que arrancou os 2 seios. Começa a falar de batida de carro. O inimigo vai começar, e as pessoas vão começar a dizer desgraça. É mesmo, eu conheço uma pessoa que ficou agarrado no cinto de segurança, minha filha. E o carro foi afundando devagarzinho assim, e eu fiquei vendo as borbolhazinhas de água saindo em cima. Começa a falar maldições. Não tem rapazes na igreja. Começa a falar. A nossa igreja não converte rapaz. Os rapazes de hoje não querem nada. É povo miserável, povo pão duro. Começa a falar. Assim como tu dizes, assim como você pensa, assim começa a acontecer. A boca é fonte de vida. Que as vossas palavras sejam para edificação. Edificar. Eu encontro uma mulher deprimida, porque alguém disse para ela que o neném dela iria nascer no mês de agosto, e ela deprimida. Falei, mas por quê? Ela disse, o farmacêutico falou que é um mês de desgosto. Se o inimigo usar a tua boca, Tiago diz aqui, ele controla o teu corpo. O homem que consegue frear a língua, e a mulher também, controla todo o corpo. Um dia um homem me disse, pastor, ore por mim que eu estou quase caindo em adultério. Estou quase, pastor. E eu falei, ajoelha aí. Ele ajoelhou lá no gabinete. E eu falei, Senhor, controla a língua desse homem.
Segura a língua dele, Senhor. Unge a boca dele. Ele falou, pastor, nem minha língua não é adultério. Eu falei, eu sei o que eu estou fazendo, querido. Pode continuar de joelhos aí. Porque Jesus falou, não é o que entra pela boca do homem que o contamine e que o condena, mas sim o que sai da boca do homem. Talvez você esteja com problema na coluna, porque você não para de falar que você tem problemas na coluna. Talvez você tenha problemas com a empregada, não arranje uma secretária, porque você não para de falar que ninguém quer nada com o trabalho e com a dureza. Talvez o teu bairro não vai para frente, porque você é a primeira pessoa a amaldiçoar a rua e a casa que você mora. Talvez você tenha problemas com o síndico do teu prédio, porque você é a primeira pessoa a dizer, nenhum síndico presta nesse prédio. Aí eu fechei a boca para amaldiçoar. Eu fechei a boca para amaldiçoar. Eu compreendi isso, esse é o segredo de bênção e de maldição. Aí Tiago vem e diz, olha, se pomos freios na boca do cavalo, nós conseguimos controlar o corpo inteiro. Se Deus pôr freio na tua boca, Ele te controla. Se Ele pôr freio na minha boca, Ele me controla. Ele compara a minha boca a um leme de um navio. A despeito da sua força por um pequeníssimo leme, é dirigido para onde quer o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Olha, fogo, leme e o freio na boca do cavalo. Agora eu vou encerrar lendo aqui o que Deus falou, voltando para Deuteronômio, capítulo 30, do versículo 1 até o 15. Eu te convido a ficar em pé e nós vamos orar ao Senhor. Esse é o segredo. Se o Senhor conseguir tocar na sua boca, Ele toca no teu filho. Eu estou acostumado, gente, a chegar numa casa e a mãe dizer assim, a esposa dizer, o meu filho tem um coração duro e não se converte, pastor. Eu falo com ela, fecha a boca, que eu vou falar para o jovem. Aí o jovem vem, aí eu digo, jovem, você vai se converter, vai ser batizado nas águas e vai ser batizado no Espírito Santo. O rapaz fica atônito. Pastor Sóstenes é da igreja, os pastores estão aqui, eles estão acostumados a ver isso. Se acostumaram, porque eu resolvi fazer aquilo que Jesus falou com aquela mulher samaritana. Se você soubesse quem te pede de beber, você quem lhe pediria. O meu desejo é que do seu interior possa fluir rios de água da vida. Estou acostumado, talvez você é uma pessoa que não se engravida, porque você fala isso e vive falando. Se a própria fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Olha que coisa linda, pastor Silas, pastores, para nós, olha. Deuteronômio 30, se você não quiser ler, quiser escutar. Quando, pois, todas estas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pus diante de ti, se te recordares delas, entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus, e tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e deres ouvidos à minha voz, segundo tudo que hoje te ordeno, então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte. Olha que coisa linda. E se compadecerá de ti,
e te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus. Ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade dos céus, desde aí te ajuntará o Senhor teu Deus e te tornará de lá. O Senhor teu Deus te introduzirá na terra que teus pais possuíram, e a possuirás, e te fará bem, e te multiplicará mais do que a teus pais. Promessa de Deus para você, querido. Ele multiplicará. Receba aí, olha. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, para que vivas. O Senhor teu Deus porá todas estas maldições sobre os teus inimigos e sobre os teus aborrecedores que te perseguiram. De novo, pois, darás ouvidos à voz do Senhor, cumprirá todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. O Senhor teu Deus te dará abundância em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra, e te beneficiará. Você precisa de benefícios hoje? Porquanto o Senhor tornará a exultar em ti, para te fazer bem, como exultou em teus pais, se deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos escritos neste livro da lei. Se te converteres verdadeiramente ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma, porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti. Não está nos céus, para dizeres: quem subirá por nós aos céus, que nos traga e nos faça ouvir, para que o cumpramos? Nem está além do mar, para dizeres: quem passará por nós além do mar, que nos traga e nos faça ouvir, para que o cumpramos? Pois esta palavra está muito perto de ti, ela está na tua boca e no teu coração, é para você cumprir. Levante suas mãos assim para o Pai. Esta palavra está muito perto de ti, está na tua boca, no teu coração. Vamos pôr isso no pronome pessoal e já vamos orar. Pois esta palavra está muito perto de mim, na minha boca. Pode pôr a mão na tua boca, põe. Você vai ver o resultado disso. Está na minha boca a tua palavra, está no meu coração, e eu vou cumpri-la. Põe a mão no coração agora. Agora adore a Deus, louve a Deus, louve. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Agradeça a Deus por tua aparência, por tua casa, por teus filhos, por tua profissão, por teus pés, por tuas mãos. Agradeça a Deus pelo pão de cada dia. O homem viverá pela palavra. E o pastor Sóstenes vai ministrar essa canção, enquanto você, que por falta de sabedoria deixou o inimigo usar a tua boca, você pede perdão a Deus e começa a louvar o seu nome. E agora, não diga que seu casamento acabou, que teu ministério acabou. Não diga que na tua cidade as coisas não vão para frente, que na tua igreja as pessoas não te valorizam. Quebre isso, inverta, reverta o quadro, que o Senhor possa circuncidar o teu coração e mudar as tuas palavras agora. Diga que você vai casar em nome de Jesus, que o seu lar vai ser restaurado. Diga: isso não é lá em Ribeiro, isso não é pensamento positivo, não é Seixanoé, é encher a tua vida da palavra de Deus. Confesse coisas boas. Seu filho que está nas drogas, diga que ele vai ser pregador do evangelho. Seu filho que parou de estudar, diga que você vai vê-lo formando. Levante uma coluna de fé na tua casa, na tua vida, no teu ministério, no teu corpo, na tua saúde.
Bendito serás na cidade, no campo. Bendito será ao saíres, bendito serás ao entrares, bendito o fruto do teu ventre, bendita a tua filha, bendito o teu filho, bendito o teu lar. Louve a Deus, louve alguns minutos, ministre Sóstenes. Não sei o que você está pensando, não sei o que você está sentindo, mas posso imaginar o que Jesus vai fazer por você. Eu sei que Ele viu quando você chegou, talvez desanimado ou triste com a sua vida, mas há um caminho de esperança, há uma luz que brilha hoje aqui. Posso ver Jesus atuando entre nós, transformando corações e mudando seu viver. Posso ver Jesus ministrando vida aqui. Posso ver com amor tocando o seu coração. Não sei o que você está pensando, não sei o que você está sentindo, mas posso imaginar o que Jesus vai fazer por você. Eu sei que Ele viu quando você chegou, talvez desanimado ou triste com a sua vida, mas há um caminho de esperança, há uma luz que brilha hoje aqui. Posso ver Jesus atuando entre nós, transformando corações e mudando seu viver. Posso ver Jesus ministrando vida aqui. Posso ver com amor tocando o seu coração. Posso ver Jesus atuando entre nós, transformando corações e mudando seu viver. Posso ver Jesus ministrando vida aqui. Posso ver com amor tocando o teu coração. Com amor tocando o teu coração. Pois esta palavra está muito perto de ti, ela está na tua boca e no teu coração. Vê que eu te proponho hoje a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção para que vivas. Senhor, toma em tuas mãos cada família aqui representada, cada boca que Satanás usou, está podendo nesse momento sendo usada pelo Senhor. O Senhor há de abençoar
caroços irão desaparecer, problemas de coluna, problemas espirituais, palavras de aprisionamento. Aí eu não consigo sair desse pecado, aí eu não consigo sair, estou preso. Troca estas palavras, diga: estou livre, eu vou pagar minhas dívidas. Não foi você quem escolheu nascer no Brasil, foi Deus que te pôs aqui. Louve a Deus. Se Deus conseguir mudar o teu coração, se Ele conseguir circuncidar o seu coração, primeiro resultado serão palavras abençoadoras. Você pode abençoar. Veja você entrando na tua casa e na garagem, no teu carro, no teu apartamento. Monte um quadro da bênção na tua vida, monte. Cura, abre portas, Senhor. Eu abençoo os teus filhos. Eu fiz um pedido a Deus, que acontecessem sinais naquela semana após as pessoas ouvirem esta palavra. Por isso que mais de 1 milhão de livros têm ido por esse mundo afora, milhares e milhares de fitas. Pessoas estão me dizendo o dia inteiro: pastor, a minha vida mudou, porque Deus mudou minhas palavras. Eu mudei minhas palavras, eu tirei as maldições dos meus lábios e comecei a abençoar, e Deus mudou minha vida. Eu abençoo vocês, e que esse tempo dedicado aqui seja um tempo maravilhoso, maravilhoso para vocês, para o amanhã e para o futuro, e não só para vocês, mas para todos os seus descendentes também. Abrace pelo menos 2 pessoas. Põe a mão na cabeça e abençoe. Essa pessoa não vai embora não.